106.3. Quem ouve gosta. Paraíso. 5 horas. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, você ouve programa O Milagre Já. Apresentação, Apóstolo Alex Fernando. Desce do céu sobre nós, Shekinah. O poder de Deus vai mudar a sua vida. A promessa que jamais falhou já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor apaixonado, um adorador. Sei que é do trono da graça que vem o consolador. Alô Limeira, alô região, eu sou o apóstolo Alex Fernando, servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também apóstolo e presidente na Igreja Comunidade Evangélica Shekinah de Deus, Ministério dos Milagres, graça e paz. Está aqui do meu lado esquerdo meu amigo teólogo, pastor Diogo Bianchetti. Pai do Senhor, varão. Mas, senhor apóstolo, tudo bem com o senhor? Tudo na bênção? Hoje o senhor tá com a tocha, né? Hoje o efeito do chá passou totalmente, já passou, né? Filho, já era. Ô, Glória. Tá na tocha. Hoje vai ser forte demais. Já quero começar aqui o programa, aqui pelas ondas do rádio. Nova Paraíso FM 106,3, também pelo Facebook e também pelo YouTube, todas as redes sociais. Hoje à noite, a partir das 19 horas, curso teológico. Eu quero convidar você a estar conosco lá, que tem curiosidade de conhecer, saber como é, né? E conhecer a profundidade do estudo. Eu quero convidar você a estar lá conosco. Ah, apóstolo, eu congrego em outra igreja. Não tem problema, irmão. Não tô chamando você para vir na minha igreja, para congregar na minha igreja. Tô chamando você para aprender da palavra. O curso teológico, aprender sobre a palavra, amém? E comunique com o seu pastor, convida ele também. Vai ser um prazer recebê-lo ele lá. Ô, glória! Terramanto. De mistério, irmão. Glória a Deus. Pastor Diogo, qual que é o assunto de hoje? Diga aí. Apóstolo, ontem nós estávamos conduzindo a continuação do assunto sobre a liderança da igreja. Isso. Ontem nós falávamos sobre as definições do que é ser um apóstolo, o que é ser um profeta, o que é ser um evangelista, o que é ser um pastor e o que é ser um mestre, um doutor, né? Ontem nós estávamos definindo essas funções eclesiásticas instituídas pelo Cristo e respondendo algumas perguntas da nossa irmã Cristiane Beraldo, né? Que hoje nos dá o prazer aqui de estar conosco aqui na rádio, né? Ô, Glória. Isso, verdade. A oportunidade de conhecê-la pessoalmente, ela e o seu noivo, isso é muito bom, Com certeza, bom demais. Então, ontem nós finalizamos o programa falando sobre a diferença da vocação e dos dons, que inclusive foi uma pergunta da irmã Cristiane Beraldo, e nós falamos então que a vocação, ela é para aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo de Cristo, né? Aprimoramento da igreja. Isso. E os dons é uma capacitação individual de acordo com a necessidade, como Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 12. Ele é dado de acordo com o que lhe for útil. Então, se o vocacionado está em determinada região que precisa de uma certa capacitação específica, o dom o capacita dessa forma. Então, essa é a diferença. Maravilha. Ontem também o senhor comentou sobre a questão, né, como o senhor acabou de falar agora, a função, a vocação de chamado apostólico, pastor, é isso mesmo? Isso mesmo. Evangelista, o que mais? Mestre, doutores, profetas, né? Isso. Tá, nessa escala aí,
houve uma pergunta que eu acho que do Lianai. Ele perguntou sobre a questão se a pessoa que tem um chamado, uma vocação para apóstolo ou pastor, se ele pode exercer ou ter outra vocação, algo assim. O que o senhor pode dizer em relação a isso? Eu disse no aspecto geral, tá? Sim, sim. Por isso que eu tô retomando a pergunta. Ontem o Elianai fez essa pergunta a respeito da função vocacional ser cumulativa, né? E o pastor Eberson tá assistindo aí, viu? Dá um alô pra ele aí. Alô, pastor Eberson, meu amigo, meu querido. Pastor Eberson vai estar conosco nesse domingo, às 9 da manhã. Eita, vai é ser forte, uma mano, benção, é forte. Se eu tiver pegando mosca lá em Americana, eu vou partir pra cá ouvir ele pregar. Olha aí, ó, que benção. Forte humano. Ô, glória! Então, como nós falamos ontem, nós precisamos tomar por base, apóstolo, o que a palavra diz, certo? Certo. O que está na Bíblia. Certo. Então, para responder essa questão, vamos olhar para um personagem bíblico, para um camarada que se enquadra nos dias atuais. Por exemplo, não dá para nós falarmos de Pedro ou de algum dos 12, porque eles andaram com Jesus. Certo. Então certo. não tem como nós falarmos de um camarada que andou com Jesus. Aí o cara vai falar assim pra mim, mas apóstolo é só quem andou com Jesus. Por isso que eu fiz a pergunta. Então não dá pra mim pegar isso como base. Eu preciso de um apóstolo que não andou com Jesus. Certo. Então vamos lá. Tem alguém na Bíblia assim, apóstolo? Um apóstolo na Bíblia que não andou com Jesus? E agora, hein? Que não conheceu Jesus, Não homem conheceu. em vida? Tem. Tem? Tem. Claro que tem. Claro que tem. Então nós vamos olhar pra vida desse cara. Com certeza. Esse camarada é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não conheceu Jesus em vida. Então, para responder essa pergunta, nós precisamos olhar para o âmbito em que a Bíblia coloca ou em que a Bíblia encaixa esse personagem e trazê-lo aos dias atuais. Vamos lá. O apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus depois de Jesus já ressurreto. Jesus já está no céu, né? E agora Jesus vai ter um encontro com Paulo no meio do caminho. E aqui nós podemos comparar esse encontro de Jesus com Paulo como um encontro de Jesus conosco hoje, né? Jesus já está no céu, né? Com certeza. O cenário é o mesmo de Paulo. É o mesmo. Jesus não está na terra, Jesus está no céu. E Paulo está exercendo o seu ministério farisaico. Ah, tá. Então o que o senhor está querendo dizer é que o que aconteceu com Paulo pode acontecer com qualquer pessoa que tem vocação e chamado. Qualquer Zé Mané apostólico. hoje. Pode ser chamado? Sim. Qualquer João por aí. Qualquer um. Qualquer um. Só que ele tem que ter vocação? Ele tem que ser vocacionado, ele tem que ser escolhido. Quando o senhor diz isso, é alguém que ninguém conhece, alguém desconhecido. Alguém do anonimato. Do anonimato. Aí, de repente, Jesus pode chamá-lo. Então, quer dizer que... Pode. Pode ou não pode, né? A pergunta é, isso pode acontecer nos dias de hoje? Sim ou não? Claro que pode. Claro que pode, é bíblico. Isso é bíblico. Certo. Jesus deu uns para apóstolos e não tem Aham. jeito. Então, respondendo a pergunta do senhor, Paulo foi chamado depois que Jesus está no céu. Depois que Certo. Jesus ascendeu aos céus. Ponto. Então ele chama apóstolo depois que ele não está mais na terra. Então. Paulo foi chamado, o Espírito Santo já está na terra. O dia de Pentecoste já aconteceu. Já aconteceu. Pedro já é cheio do Espírito Santo. Sim. Os outros 10 já são cheios do Espírito Santo. Sim. Quando Jesus encontra Paulo, o cenário é o mesmo de hoje. O Espírito está na terra, a igreja está sendo perseguida, o cenário é o mesmo, então pode acontecer. Pode Pronto. acontecer. O apóstolo Paulo vai dizer que ele é apóstolo. Ele vai escrever isso. Certo. Eu sou apóstolo enviado aos gentios. E ele diz, o meu evangelho foi dado por Jesus. Então, vamos lá. Existe? Existe. Então, para responder a pergunta do senhor se o ministério vocacional é cumulativo, vamos lá. Paulo era um apóstolo, Certo. plantador de igrejas. Certo. Era um homem que vivia de obra missionária. Certo? Certo. Comissionado pelo Espírito. Comissionado pela igreja de Antioquia. Era um homem de Deus. Só que além de ser um apóstolo, ele também era um pastor. Era um pastor. Por quê? Diogo, ele pastoreou alguma igreja? Não, ele só fundou as igrejas. Fundou, certo. Fundou,
fez a igreja nascer e quando a igreja estava estruturada, colocou na mão de alguém e foi para obra missionária. Tá. Mas ele não foi pastor de uma igreja, ele foi pastor de pessoas. Certo. Então, quer dizer, ele pastoreava pastores. Ele pastoreava líderes. Líderes. Daí ele pastoreou Timóteo. Pastoreou Tito. E ele vai falar de muitos outros. Ele pastoreou Marcos, ele pastoreou Lucas, ele pastoreou muitos outros. Muita gente. Muita gente. Os quais ele vai mencionar na Tá, Bíblia. mas essas pessoas que ele pastoreou pra quê? Eu sei que o senhor falou liderança. Quando eu faço essa pergunta, eu já entendi o que o senhor falou. Eu tô fazendo a pergunta pra quem tá nos ouvindo. Porque tem pergunta aqui agora pro senhor nós aí, já né? vamos Vai entrar voltar pra nesse trás manto, aí, nós já vamos entendeu? Então, quer dizer, ele preparou uma liderança. Essa liderança foi preparada pra pastorear, seria Exatamente. isso? Exatamente isso? Exatamente. Então Paulo, o apóstolo Paulo fez a mesma coisa que Jesus fez. Sim. Ele discipulou, Sim. ensinou, preparou o e pastoreado. soltou, E falou, soltou. se vira que agora eu tô indo. Se vira que agora nós estamos no mesmo nível, preto no branco. Tá, isso é interessante. Agora que o senhor você vai tá apanhar falando. igual eu. Vai apanhar, isso aí. Exatamente. Essa compreensão que eu queria entender. Eu te ajudo a chegar até onde eu tô. Daqui pra lá, nós caminha junto. Tá, agora vamos observar uma coisa, tá? Não sou contra isso, tá bom? Você unge alguém a pastor, né? Sim. E discipula esse alguém pra pastorear, certo? Mas tem muita gente que só tem um título de pastor, e aí? E não tem vocação nenhuma. Entendeu? Só tem título, não sabe o que é pastorear, nunca passou por essa experiência de pastorear uma igreja. Aí é aquela história, né? Ah, se eu tivesse lá, como o senhor mesmo já disse, esse é o problema. Se eu tivesse lá, eu faria melhor ou diferente. O camarada não sabe nem o que é pastorear. Como é que ele vem falar uma coisa dessa Esse é o problema de da nossa algumas geração. pessoas? É um problema de geração. Se eu tiver lá, eu faço melhor. Não, meu irmão, você não tá lá. A hora que você estiver lá, aí você tem o direito de pensar o que você quiser, né? Então trava sua boca. É justamente isso aí. A questão, apóstolo, é só concluir nesse assunto. Certo. A função vocacional, ela é sim cumulativa. O apóstolo pode ser pastor, pode ser mestre. Tá. Estamos tomando por base a vida de Paulo. Sim. Paulo era apóstolo, Paulo era pastor e Paulo era mestre. Certo. A então. única função e Paulo era evangelista, porque ele evangelizava. Certo, isso. A única função que eu não encontro na vida de Paulo, como falei ontem, é a função de profeta. Certo. Essa eu não encontro, porque eu não encontrei nenhuma vez que ele profetiza. Profetiza. Isso eu não encontrei, nenhuma. Mas ele ensina como mestre, ele pastoreia como pastor, ele apostola como um apóstolo. E ele apacenta, ele tem chamado apostólico, ele ensina e ele evangeliza. Ele ganha almas pra Jesus. Então, assim, certo. Esse camarada, ele tem as 4 vocações das 5. Então, ele é quase um completo. Então, ele poderia ter todas as vocações? Poderia? Poderia, como pode aparecer alguém que tem essa vocação? Poderia. Entendi. Poderia sim ter um com as 5 vocações. 5 vocações. Mas vale ressaltar que, mesmo que ele tenha as 5 vocações, ele ainda precisa de ajuda. Claro, com certeza. Isso aí sem dúvida nenhuma, né? Ele precisa, né? De uma forma assim, ajuda porque somos corpo, né? Com certeza. Membros de um mesmo corpo, não é isso? Membros de um mesmo corpo. Precisamos de ajuda. Agora, uma coisa vai puxando a outra. É onde eu vejo a questão igreja. Quando se fala igreja, vamos entrar naquela... a fusão que fala, sei lá, se não for, o senhor ajuda aí, que eu sou da roça, mas eu tô aprendendo. Mas, vamos lá. Nós necessitamos e precisamos um dos outros. Somos membros de um mesmo corpo. Cristo é o cabeça. E por que essas igrejas são tão desorganizadas? Apóstolo, Jesus disse assim, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Certo. Os filhos da luz têm dificuldade de entender o seu chamado, a sua vocação, a espiritualidade do ministério. E por ter essa dificuldade de entender, ele tem dificuldade de se colocar no lugar dele. E por ter essa dificuldade, ele quer ficar provando as coisas para os outros. Certo. E Jesus nos ensina muito em Mateus capítulo 4. Porque o diabo se apresenta no deserto e diz assim, se tu és o filho de Deus. Forte isso aí. Olha que interessante. Jesus sabia que era o filho de Deus. Claro que sabia. O diabo sabia que ele era o filho de Deus. Porque o diabo sabia, ele queria mexer com o ego de Jesus, né? Ele quer fazer Jesus sentir a necessidade de provar alguma coisa. Alguma coisa, justamente.
Se Jesus tenta provar que ele é o Filho de Deus, a aliança de cruz já era. Não foi os fariseus também que pediu pra Jesus dar um sinal pra eles? Sim, sim. Né? Ele falou que o único sinal era de Jonas. Eles queriam que Jesus provasse. Mas a grande questão aqui, apóstolo, é que quem tem maturidade espiritual entende que ele é. E acabou. se ele entende que ele é, ele não tem que provar nada pra ninguém. Pra ninguém, com certeza. Então a grande questão é essa. Com certeza. Por que tem tanta bagunça? Porque tem tanta gente imatura, criança, infantil, que vive querendo provar alguma coisa pra alguém. Tá. Eu tenho que provar que eu sou pastor. Eu não tenho que provar nada, rapaz. Se existe uma vocação, quem prova é quem te vocacionou. Quem te chamou, acabou. Pronto. Agora, o interessante disso que o senhor tá falando é uma coisa que gera muito ciúme no meio, né? Da Com pessoa certeza. querer ser o que não é. E a Bíblia fala sobre isso, Querer né? ter o que não é dela. Não tem como o nariz ser orelha, a orelha ser nariz e por aí vai. O senhor ainda tá bonito, o senhor tá tudo no rosto, né? O duro é a unha do dedo mindinho querendo ser orelha. É, querer ser orelha. Aí Justamente, não dá. Entendeu? O senhor entende a situação do que eu tô falando? A pessoa quer ser uma coisa que não é. Que não é. Não tem como você tirar o dente do lado direito e Não, catar o exatamente, esquerdo e pôr no direito. Não tem jeito. Vai ter defeito, vai ter problema. E as pessoas não conseguem entender isso, né? Se há uma vocação, há um chamado, primeiro, eu entendo que pra pessoa aguentar, suportar o evangelho, eu tô dizendo assim, na questão de perseguição e entre outras coisas mais, no mínimo ele tem que ter vocação, porque senão arreia as pernas. No mínimo, senão não aguenta. Não aguenta. Ele larga no meio do caminho. É assim que funciona. Vamos ver uma pergunta aqui da Maristela Souza. Sou missionária, cantora do Senhor. Vou para pastora. Ela tá fazendo uma pergunta aqui pro senhor, se pode ou não. Eu acredito que é isso. Desce mais um pouquinho, Vamos que acho que descer tem mais um outra pouquinho passagem aqui. dela ali. Faço essa pergunta pra você, pastor. Sou missionária cantora do Senhor. Não, volta lá na pergunta então, apóstolo, pra gente... Faço essa pergunta para... Tá, aqui embaixo, vamos ver embaixo, cima, vamos ver mais pra embaixo aqui, ó. Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver se vai Ela vai falar, complementar sou aqui. missionária e cantora. Ai, não vai. Mais um pouquinho. Sou missionária e cantora do Senhor. Lá em cima acho que tá a mesma coisa. Vamos lá, vamos voltar. Olha lá. Olha lá, sou missionária e cantora do Senhor. Aqui não tem mais pergunta. Ela começa ali a pergunta. Ela começa ali. Desce tudo pra nós ver se ela falou mais alguma coisa. Vamos lá. Irmã Maristela, aguenta aí, vamos te responder agora. Já, aguenta Morri, aí. vivi de novo. Aqui é o Eberson. Vamos lá. Pastor Edson Botelho, que Deus abençoe, filho, em nome de Jesus. Oh, glória. Aqui é o Eberson também. É isso aí. Bom, então, irmã Maristela, vamos entrar nessa questão que a irmã tá nos trazendo, né? Precisamos trazer luz da palavra a essa questão que a irmã trouxe. A irmã traz que é missionária e cantora, certo? O que a gente precisa entender é o seguinte, irmã. À luz da palavra, não existe o título missionário. Não existe esse título à luz da palavra, tá? Quando eu digo título, digo determinação eclesiástica. Não existe isso. Cristo não institui isso. Missionário é todo aquele que faz a obra missionária. Todas as vezes que o Espírito comissiona alguém para missões, esse alguém vai ser um missionário. Ou uma missionária. Então, eu derramo azeite sobre tua cabeça e tu és missionário. Não existe isso, né? Certo. Missionário para andar de igreja em igreja não é missionário, né? Começa por aí. No máximo é um obreiro, porque ele tá dentro da obra, ele não tá fora dela, Não tá né? fora dela, com então, Paulo era missionário porque ele ia para missões. Ele ia para um lugar onde não se tinha igreja e ia plantar a igreja, ia desbravar, ia, arrancar no peito. Então, missionário é isso. Vamos lá. Eu não sei se a senhora fez uma pergunta ou se a senhora fez uma afirmação, dizendo, eu sou missionária e agora eu tenho que ir para pastora, ou afirmando, dizendo, eu sou missionária e eu vou para pastora. Como eu não sei se foi uma afirmação ou uma pergunta, eu vou esclarecer o assunto, tá? Essa é uma linha, irmã Maristela, muito delicada. Por quê? Eu sei que a irmã tem um testemunho muito forte. A irmã disse, eu morri e vivi de novo, né? O testemunho da irmã é forte. Eu entendo que existe uma chamada de Deus na vida da irmã. Deus tem um propósito nisso, né? Seu testemunho é forte, a irmã louva ao Senhor. O que nós precisamos entender é o seguinte... não é simples e puramente assim, eu sou uma missionária, eu preciso que a igreja me reconheça como pastora. Não é assim que funciona. Nós estávamos dizendo que o pastorado é uma função eclesiástica. O pastorado, ele é instituído por Cristo. Uns foram dados a pastores. Então, se a senhora não é vocacionada ao pastorado, quando a pessoa te consagra ao pastorado, ela está te prejudicando, não está te ajudando. Ao invés de te ajudar, ela está te matando.
Porque ela vai te dar um fardo vocacional que não é sua vocação. Justamente. Então vai te matar, vai te prejudicar. Agora, se é sua vocação, só vai unir o útil ao agradável. Então vai te colocar no lugar que Deus te quer. Arma um Toninho né? aí, ó. A questão é, a luz da palavra vai dizer que missionário e missionária é todo aquele que faz a obra missionária. E não existe uma instituição, a igreja me consagrou. Volto a dizer, isso é uma questão estatutária de igrejas, né? O estatuto da igreja vai dizer se pode ou se não pode fazer isso, porque é uma instituição de homens, assim como o diaconato, assim como o presbitério, assim como o bispado, assim como o missionário. Isso tudo é uma instituição de homens. O homem vai lá e institui isso. Então, se está previsto no estatuto, show de bola, vão pra frente. Só que o risco é você não ser reconhecido fora do seu estatuto. Por quê? Se é um estatuto regido por homens, esse estatuto vale, você é reconhecido onde esse estatuto vale. Por exemplo, eu sou missionário da igreja da Cruz de Cristo. Legal. Quando você sair da igreja da Cruz de Cristo, se você vier para uma igreja que no estatuto não contempla missionário, você não vai ser recebido como nada, você vai ser recebido como membro. Sim. Porque é uma questão estatutária de homens, tá bom? Então, só para deixar bem claro isso. Agora, se a irmã é vocacionada e existe uma vocação pastoral, o caminho é esse, né? É rumo à vocação. Mas o que nós precisamos entender, apóstolo, é que nem todo mundo é olho, né? Com certeza. Nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é boca. Com certeza. Tem gente que vai ser fio de barba, né? Fio isso de aí. cabelo. Fio de cabelo. Tem gente que vai ser unha. Unha mindinha. Ô, Diogo, onde você quer chegar com isso? Gente, tem gente que é ovelha, viu? É isso aí. Tem gente que é ovelha. Não adianta. Nem todo mundo que está na igreja está para trabalhar. Justamente. Porque se não tiver rebanho, não precisa ter liderança, viu? É igual a história que eu vi no Facebook há um tempo atrás, que tinha um rapaz que era um bom obreiro. Ele era um obreiro muito bom. Lindo. Aí pegaram o rapaz Sagrou, e perdeu. consagrou ele a presbítero. Subiu pra cima, o cara tava morrendo. Matou. Ele chegou no pastor e falou: pastor, eu não consigo ficar lá sentado, eu tenho que estar ali na porta, atendendo os irmãos, fazendo a obra e etc e tal. Sabe o que tiveram que fazer? Tirar o rapaz de cima do púlpito e voltar ele pra porta. Então. E aí? Não é uma... Né, eu ia falar uma palavra aqui, mas nós estamos no ar, né? Então, não é uma pisada de casca de banana? Então, Não é escorregada? Escorregada, feia. Não é querer fazer uma coisa que não é pra fazer? Que não é pra fazer. Mas isso aí, pastor, aí eu vou ter que entrar nesse assunto. Pastora Márcia, que Deus abençoe. A obreira Leopoldina, nós falamos sobre esse assunto, né? Sobre a mulher ser pastora. Se não me falha a memória agora, em Gênesis 29:9, né? Gênesis 29:9 tá escrito. Fala sobre Raquel ser pastora de ovelha. Tá na Bíblia isso aí, né? É que as pessoas pegam texto isolado e jogam no ventilador e acham que o que ela pensa é o que é certo. Não é o que a Bíblia fala, é o que ela pensa. Obreira Leopoldina, esse assunto é um assunto extenso, mas nós falamos exclusivamente desse assunto, né? Então eu vou pedir pra senhora voltar aí na live de segunda-feira, de terça, que vai ter especificamente esse assunto aí, tá? Nós provando à luz da Bíblia que mulher... Justamente. Existe na Bíblia a palavra pastora, a função pastoral feminina, e existe tanto masculino quanto feminino, né? Deus usa em ambos os lados, tá bom? De ambos os lados, isso aí. Pastora Márcia, que Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Pastor Diogo, outra coisa interessante, eu ia falar aqui, acabei entrando em outro assunto, mas eu vou lembrar aqui para nós poder voltar nesse assunto. Lembrei. A questão é o seguinte: será que não tem muita gente sendo ungido só para fazer movimento dentro de igreja? Ou para segurar pessoas dentro da igreja? Eu acho que o senhor entrou numa questão de raiz, né? Isso. O problema está exatamente aí. Sabe? O fulano tem um dízimo grande, então eu vou ungir ele a presbítero, eu seguro ele aqui. Eu acho isso aí uma... eu vou falar, hein? Uma palhaçada, eu acho isso aí. Eu acho isso aí. Sabe? Quando você dá de dízimo, eu dou 5 mil, então eu vejo no seu, tô vendo. Você é presbítero. Meu Deus! Vai pra lá, jacaré. Vai subir no púlpito! Aí sobe lá com a vida toda arregaçada, arregaça com a vida de todo mundo e acha que isso é legal, irmão. Tenha santa paciência. Apóstolo, nós vivemos na geração onde cadeiras do púlpito não são conquistadas por vocação, são compradas com dízimo. Então, varão,
Ah, meu amigo, vou te falar. Os donos de igreja por aí estão achando que as cadeiras do púlpito são pra ser vendidas ou leiloadas, e não é assim. Já vou avisar, se você tem esse desejo de ir pra minha igreja, se lascou, viu? Nem vai. Eu já falo logo, eu sou bem assim, bem direto. Porque é o seguinte, meu irmão, primeiro tem que ter vocação e saber o que tá fazendo. A coisa não funciona do jeito que as pessoas acham. Ô apóstolo, eu quero só aproveitar o momento aqui, se o senhor me permite. Claro. Eu vi aqui no comecinho, rapaz, eu nem me atentei, pastor Jonas Vidal, não sei se o senhor conhece ele. Já ouvi falar. É um amigo meu, amigo do Eberson, é um amigo nosso, ele é lá da Então, cidade... é amigo meu também agora. Ele é lá da cidade de Hortolândia, Um abraço pra ele. Pastor Jonas Vidal, meu amigo, Pastor ele tava Jonas, assistindo um no abraço. começo. Olha aí. Eu não sei se ele continua aí, porque ele não fez nenhum comentário, mas tá escrito que ele estava assistindo. Então, Olha pastor aí. Jonas Vidal, não sei se o senhor tá por aí ainda, mas se o senhor tiver, uma grande satisfação tê-lo conosco, um grande homem de Deus, um grande estudioso da palavra, meu amigo, conhece muito, prega muito, né? E com certeza, né? É uma grande honra O senhor tem o nos zap acompanhando. dele, é? Tem, Você passa pra sim. nós, então, em nome de Pastor Jonas Jesus. Vidal é um grande amigo. É, tá elogiando o homem, não vai trazer Ô, ele aqui em nome de glória. Jesus. Ele é Pastor Jonas, um abraço. Ele é um excelente... Ele é uma excelente opção pra trazer aqui na rádio. Glória, é? É. Então já tá Tem convidado. um vasto Já conhecimento tá bíblico. convidado, já tá convidado. Inclusive Pois- tem um núcleo teológico na igreja dele. Eu não me recordo o nome do núcleo agora, mas ele encabeça essa ideia Ai, que de ensinar maravilha. a palavra pro povo. Que maravilha, isso é bom, hein? Pastor Jonas, um Isso grande é amigo. bom, Forte isso é abraço. bom. Isso é muito bom. Então, é aquilo. Ah, o Mail, um abraço, querido. Na Bíblia cita que o marido é o cabeça. E no ministério, a mulher ser pastora e o marido ser o membro. Olha lá, ele pergunta. E aí? Eita, Mayu, rapaz! O Mayu do vem céu. com os dois Tava pés no demorando tuas perguntas, rapaz. Eu tava achando que o senhor tinha desistido de nós, hein, Mayu? Mail! Mail! Claro! Não, e essa pergunta eu tenho certeza que foi o pastor Edmar que mandou pra ele. Foi Ah, ele. tenho certeza. Essa daí é pra pôr na Rosângela, um parede, abraço, rapaz. filha. Abraço no Josiel. Abraço em todo mundo aí, viu? Deixa Abração, Josiel. Abraço, meu querido, meu amigo. Saudade de vocês. Pastor Herbert, fala aí, filho. Pastor Jonas Vidal. É isso mesmo? É, conhecido como Falcão de Americana. Ele é benção. Ô, Glória. O homem prega muito. Vou trazer o homem aqui, em nome de Jesus Cristo. ele fala difícil. Responde o Mayu aí. Mayu, essa questão sua aí, rapaz, eu acho que o senhor não tá jogando no nosso time não, rapaz. Eu acho que o senhor tá querendo ver nós na sinuca de bico aqui. Tô brincando, brincadeira. Mayu, é o seguinte, cara. O homem só é instituído por cabeça. Ele é o cabeça. O homem é o cabeça da casa, tá? Isso é Bíblia. A mulherada pode achar o que quiser aí, pode ficar brava o quanto quiser. Mas quem manda na casa é o homem! É, acabou. Ponto final. Ele até pode obedecer o que a mulher fala, mas quem manda é ele. Quem manda é nós. Já era. A Bíblia diz isso. O cabeça da casa é o homem. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. É isso aí. Ponto final. Paulo fala disso, Jesus fala disso, Pedro fala disso, Deus fala disso, né? E detalhe, hein? Essa não é uma instituição de homens, essa não é uma instituição apostólica, essa não é uma instituição de Jesus. Essa é uma instituição do próprio Deus, né? Então, Certo. respondendo sua questão, Mayu, sim, o homem é o cabeça da mulher, né? Mas a mulher não foi criada pra ter cabeça. Ai. Hã? É. Deus, quando cria a mulher, ele cria da costela do homem. Deus não criou ela do pé, do joelho, da cintura, criou da costela. E Deus vai dizer assim, ó: far-lhe-ei uma que lhe seja idônea, ajudadora. Deus está dizendo: far-lhe-ei alguém que lhe seja igual, do mesmo nível, Olha aí. do mesmo padrão. Terra! Por isso, quando Adão bate o olho em Eva, ele esquece até de dar nome pros animais. Ele corre pra galera, fica um monte de animal sem nome. É porque tem pessoa, eu vou falar, Jesus! Desenrola, mano. É que tem pessoa que diz assim, eu sou o cabeça da casa. O cabeça da casa pode dar tapa na cara da mulher. É, só cabeça assim. da casa pode tratar a mulher igual pano de chão. Claro que não. Entendeu essas coisas? Quando dá essa legalidade, é certo que é o cabeça. Mas ele tem que entender isso que o senhor acabou de colocar. E agora? Disjuntora. Opa! Opa! E a grande questão aqui, Mayu, é que é a seguinte: Deus, quando faz a mulher, não faz ela
pra ter ou pra ser submissa ao homem. Não faz. Por isso a mulher tem tanta dificuldade de ser submissa ao homem, né? Porque ela não foi feita pra isso. Ela se torna isso quando Eva desobedece. Quando Eva come do fruto, né? Quando Eva come do fruto, Deus dá a sentença. Em Gênesis capítulo 3. Deus vai dar a sentença ali a partir do 16, 17. Gênesis 3, 16, 17 a seguir. Deus vai dar a sentença pra mulher, dizendo: a partir de hoje, o teu marido te dominará. Isso aí. A partir de hoje, você será submissa a ele. Ele manda! É papai que fala. A partir daquela data. Bom, e agora, Maio, respondendo sua questão, o homem manda na casa, mas em qual casa? Na casa dele. Na casa de papai, quem manda ainda é papai. Eu sou o cabeça. Você é o cabeça da sua casa, mas da igreja o cabeça é Cristo. É isso aí. E se o cabeça é Cristo, Maio, dentro do ministério eclesiástico, homem e mulher são iguais. É isso aí. Tá? Respondendo a sua pergunta. Pastora Odimar, abraço. Pode então uma mulher ser pastora e o seu esposo membro? Sim, na igreja ela é pastora dele e ele é ovelha dela, mas na casa quem manda é ele e ela tem que ser submissa a ele. Acabou. Aqui, Maio, precisa ter maturidade e saber separar ministério espiritual de residência, vida pessoal. Eu conheço muitas pastoras mulheres de Deus. Inclusive, Com quero certeza. fazer referência aqui à pastora Eliana Berg, que foi minha pastora durante um tempo, uma grande mulher de Deus na cidade americana. E pastor Fábio Berg. A pastora Eliana Berg é o anjo da igreja. Ela é a pastora da igreja, Manjedoura de Cristo em Americana. Uma grande igreja, excelente, uma igreja de Deus em Americana. Ela é o anjo da igreja. E o pastor Fábio, embora esteja ao lado dela, é uma das ovelhas dela. Quem manda e desmanda na igreja é Jesus. E o anjo da igreja é a pastora. Mas na casa, na empresa, nos negócios deles, quem manda é Fábio Berg. Acabou. E Eliana é submissa a Fábio. Então lá na igreja, quem toma as decisões, a última palavra é dela. Fora da igreja, é tudo ele. Acabou. Respondido? Conseguiu entender isso? Consegui. Sua vida vai pra frente. Pastor em nome de Eberson Jesus. comentou aqui o seguinte: tem muita gente despreparado aí sendo ungida. Conheço um que se diz que é pastor, perguntei onde ele pastoreava e ele disse que pastoreia pelo Facebook, 200 almas. E é pra acabar mesmo, né? É isso aí, pastor Emerson. Tem isso aí, tem pastor de Face, não tem os grupos das lives aí agora do Mandruvá Lacraia, do Pega na Vassoura e Anda, deposita 2.000 na minha conta, eis que te digo, eis que te falo. Tô vendo. Me chama no zap que Deus vai te dar uma revelação. Você chama no zap, a primeira mensagem que vem é a conta, é a agência, converso só se você depositar. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú. R$50 a profecia de 30 segundos, R$100 de 40 segundos, R$1.000 é 3 minutos de profecia. Fernando tá falando ali, ó. Responde ele lá, querido. Ô, Fernando, prazer, viu? Fernando de Seja Menezes, bem-vindo. seja bem-vindo aí, Seja rapaz. bem-vindo. A primeira pergunta dele, hein? Boa. Por que Moisés não foi pro reino dos céus? A Bíblia fala que ele não entrou na terra prometida. Será que foi porque ele era muito irado? Fernando, meu amigo, coisa linda. Muito fácil responder sua pergunta, parceiro. Sua pergunta eu preciso responder de duas formas. Primeiro, Moisés, você coloca assim, ó, por que Moisés não foi pro reino dos céus? Moisés foi pro reino dos céus, sim, tá? Sim, Moisés foi salvo. Moisés não foi pro inferno, tá? Então nós só precisamos esclarecer esse ponto aí. Moisés foi pro reino dos céus. Ponto. A grande questão é, você fez duas colocações aí, eu preciso responder suas duas colocações. Primeiro, o fato de Moisés não ter entrado na terra prometida não tem nada a ver com o céu. Tá? Terra prometida é Canaã. O povo tá indo para Canaã, que é a terra prometida. Terra que manda leite e mel, e o povo chega lá e se estabelece e fica lá. Segundo, o fato dele não ter entrado na terra prometida não tem nada a ver com o céu. Vamos lá. Diogo, ele foi pro céu? Sim, ele foi pro céu. Como você tem certeza disso? Quem sepulta o corpo de Moisés é o arcanjo Miguel.
Diogo, onde tá isso? Na Epístola de Judas. Se o senhor for lá na Epístola de Judas, a Epístola de Judas só tem um capítulo. Se o senhor for lá na Epístola de Judas, que é bem pertinho do Apocalipse, o senhor vai ver lá 1 João, 2 João, 3 João, aí o senhor vai ver Judas lá. Se o senhor for lá na Epístola de Judas, que só tem míseros capítulos, o senhor vai identificar bem rapidinho lá, na contenda, Judas, no versículo 9, diz assim, ó: o arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: que o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel tá contendendo com quem? Com Satanás. Sim. E Judas é muito claro quando ele diz sobre o corpo de Moisés. Porque quando Moisés morre, Satanás se apresenta, apóstolo, e vai dizer assim, ó: o corpo dele é meu. O corpo dele é meu e eu vou sepultar. O arcanjo desce e fala assim: põe a mão no corpo. Põe, eu te parto em dois, rapaz. A Bíblia vai dizer, no livro de Deuteronômio, que Moisés, quando morre, ninguém encontra o corpo. Ninguém encontra a sepultura. Moisés está sepultado na terra. Sim. No livro de Deuteronômio diz que ele foi sepultado nas montanhas de Nod. Ninguém achou o túmulo. O fato de ninguém achar o túmulo não quer dizer que ele não está aqui. A Bíblia diz que ele está sepultado nas planícies de Nod. Agora vamos lá. Quem sepultou o corpo não foi homens. Quem sepultou o corpo foi o arcanjo Miguel. Certo. Por que o arcanjo Miguel sepultou o corpo? Porque Satanás queria direito do corpo. Certo. Por que Satanás queria o direito do corpo? Porque Moisés cometeu assassinato no Egito e desobedeceu no deserto. Então, por isso, Satanás achava que tinha direito sobre o corpo. Mas papai diz: não tem direito coisa nenhuma. O menino é meu. Então, respondendo a sua primeira questão, ele foi pro reino do céu, sim. Quem sepulta o corpo é Miguel. Ninguém sabe onde está, mas está na terra sepultado. Moisés morreu, foi sepultado na terra, guardado e protegido por Miguel. Ponto. Segundo ponto da sua pergunta. Moisés não entrou na terra prometida. Não entrou na terra prometida. Ele só viu. Por que ele só viu? Duas questões. A primeira questão, existe uma passagem logo que eles chegam no deserto, porque o povo de Israel no começo era muito rebelde. Por isso Deus mandou eles ficar 40 anos no deserto, porque toda aquela geração tinha que morrer no deserto. Aquela geração era muito rebelde, o Egito não saiu do coração deles. Então Deus precisava de uma geração sem o Egito no coração para entrar na terra prometida. Senão eles iam transformar Canaã num Egito. Então aqui Deus fala assim para Moisés: Moisés, esse povo é muito rebelde. Moisés, vai lá e conversa com a rocha. Essa é a rocha de Meribá. A rocha de Meribá é a rocha que aponta para o Cristo lá no céu. Essa rocha de Meribá é a rocha que seguia eles do acampamento, onde eles faziam o sacrifício pelo pecado fora do arraial. Essa rocha de Meribá, segundo o livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, essa rocha é o próprio Cristo, né? A Bíblia, Paulo vai dizer assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos vossos pais na fé sobre o batismo, porque todos tiveram o mesmo batismo em Moisés, uns no mar, outros na nuvem. Não quero que sejais ignorantes, porque todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, tanto com a nuvem que os guiava, quanto com a pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Então essa rocha de Meribá era a personificação do Cristo, apontando para Jesus, porque todo sacrifício imolado para expiação do pecado era feito nessa pedra, uma pedra nunca lapidada, fora do arraial, apontava para Cristo, que seria o cordeiro imolado pelos nossos pecados, fora de Jerusalém, porque foi no Gólgota. Então é uma prefiguração da morte do Cristo. Bom, quando Deus fala assim, ó, Moisés, fala com a rocha, Moisés está irritado, porque o povo tá deixando ele pilhado da cabeça. Então Moisés vai lá e, ao invés de pedir pra rocha dar água, que a rocha teria dado, a rocha é o Cristo, Moisés está irritado. Então irritado ele não pede, ele bate na rocha. Quando ele bate, a Bíblia diz, ele fere a rocha. Quando ele fere a rocha, não sai sangue, sai água, porque Lucas vai escrever que quando do corpo de Jesus acaba o sangue, do corpo dele sai água. Então da rocha de Meribá sai água, o povo sacia a sede. Mas o que Moisés fez
marcou o Cristo lá em cima. O que Moisés fez feriu o Cristo. E Deus não pode deixar isso impune. Então aqui, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu mandei tocar e você feriu. Eu mandei falar e você feriu. Então aqui, Deus precisa trazer juízo, tanto ao povo quanto a Moisés. Ao povo, Deus diz: o povo não entra na terra. O povo morre, só entra Josué e Caleb. O resto ninguém entra. E você, Moisés, também não entra não. Então aqui tem duas questões. Primeiro, Moisés não entra na terra porque Deus mandou ele conversar com a rocha e ele feriu, e a rocha era o Cristo. Então Deus está punindo uma desobediência de Moisés. Segundo, vamos parar para analisar. Deus está dizendo que essa geração não entra na terra. Moisés faz parte de qual geração? Deus não pode passar por cima da sua palavra. Com certeza. A palavra de Deus diz essa geração, senão Caleb e Josué. Moisés não está incluído. Então aqui Deus está dizendo: essa geração fica de fora. Ponto. Deus mandou falar com a rocha, ele feriu. Deus disse que a geração não entrava exceto Caleb e Josué. Moisés não está na conta. E terceiro ponto, Fernando, se Moisés entra na terra prometida, o povo esquece de adorar a Deus. Justamente isso. Se Moisés entra na terra prometida, Moisés vira um Deus. Com certeza, o povo ia... É por isso que Jesus não ficou na terra depois que ressuscitou. Porque se Jesus fica na terra depois que ressuscitou, ninguém mais adora o Pai. Com certeza. E o pai não divide adoração nem com o filho. Com ninguém. Nem com o filho o pai não divide. Então é assim, ó. O libertador, Moisés, aponta para o Cristo. Ele é uma prefiguração do Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Moisés é uma prefiguração do Cristo. Moisés liberta o povo do Egito. Cristo nos liberta da escravidão, do pecado e da morte. Bom, por isso o próprio Moisés diz que viria um, né? Que seria maior do que ele. Bom, vamos lá. Se Moisés é uma prefiguração do Cristo e o Cristo não fica na terra depois da ressurreição, Moisés não pode entrar na prometida depois da libertação, porque ele é uma prefiguração do Cristo. Então, tudo isso teologicamente embasa a sua resposta, tá bom? Moisés não entra na terra prometida por todos esses fatores. Primeiro, Deus mandou falar com a rocha, ele fere. Segundo, se ele entra, o povo endeiza Moisés e vão adorar Moisés e não mais a Deus. Ele vai roubar a glória de Deus e Deus jamais permitiria isso. Com certeza. Terceiro, Deus faz a promessa de que o povo morreria e só Josué e Caleb entrariam e Moisés não está nessa conta. Quarto, ele é uma prefiguração do Cristo. O Cristo não permanece na terra após a ressurreição. Seria muito melhor se o Cristo permanecesse, não é? Porque ele ia provar para todo mundo que ele é o Cristo. Os discípulos não seriam perseguidos, os discípulos teriam passado, todo mundo do Sinédrio ia ver Jesus ressuscitado, não ia ter problema nenhum. Mas Cristo não poderia ficar, porque o ministério de Cristo roubaria a glória de Deus. E para não roubar a glória de Deus, ele ascende aos céus e o Espírito desce. Então aqui o Espírito vai fazer a obra. Então é a mesma coisa. É a prefiguração de Moisés falece e Josué entra na terra prometida. Josué, que é alguém que ninguém conhece, que é alguém que ninguém respeita. O Espírito, que é alguém que ninguém conhece, que é alguém que ninguém respeita, que só vai andar com Josué quem crê em Deus, que só vai receber o Espírito Santo quem crê em Deus. Então é uma prefiguração do Cristo. Tá entendendo? Então, respondendo na síntese resumida, Moisés entrou no reino dos céus e a prova disso é o Monte Tabor. Jesus sobe na transfiguração. A Bíblia diz que aparece Moisés e Elias para falar com Cristo. Como que ele não entrou no reino dos céus e vai aparecer agora para falar com Jesus? Então ele entrou, né? Moisés entra no reino prometido e não entra. Moisés entra no reino dos céus e não entra na terra prometida por causa dessas todas as questões que nós explicamos. Valeu! Deus abençoe, Fernando. Muito boa pergunta. Continua participando com a gente. É isso aí. Muito bem explicado. Porque se ele entra lá, com certeza o povo ia endeusar Moisés, né? Com certeza. Moisés vinha falando, depois de todos aqueles sinais que Deus fez através da vida dele. Com certeza. Nego ia falar assim, o seguinte, o nosso Deus tá aqui pertinho de nós. Deus falou, aqui não, jacaré. Não divido minha glória. Não divido minha glória com ninguém. Ô, glória. Ó, nem com o filho? Gostou ele, Anai? Ó. Ô, Lenai, os caras estão tentando me pôr na parede aqui, Lenai. Tá estreito, manda, vai. Ô, Glória! Irmão, você que tá me ouvindo aí agora, eu quero deixar pra você aqui também o endereço da nossa igreja. Hoje tem curso teológico. Hoje tem. Meu Deus. Avenida Jacob Cover, 948, Jardim Caieira, Limeira, São Paulo. Você é o meu convidado a estar conosco. Hoje tem um curso teológico a partir das 19 horas. Os cultos é de segunda-feira, quarta-feira e também às sextas-feiras. É às 19h30.
no domingo agora, estará conosco o pastor Eberson. O seu grande amigo, né? Meu grande amigo. Isso. Como você também é meu grande Olá! amigo. Vai estar lá junto comigo às 9 horas da manhã. Estreia agora, domingo agora, às 9 horas da manhã. E também à noite, às 19 horas. Aposto, como é que tá sendo o culto? Claro, com a recomendação da saúde, máscara, álcool gel e etc. e tudo mais, conforme diz a lei. Certo, querido? Você é meu convidado em nome de Jesus. Quero convidar também meu amigo Elianai pra estar lá, pra ir lá conhecer nós, em nome de Jesus. Convidar teu pai, tua mãe, toda a família. O pastor Edmar vai estar conosco hoje no curso teológico mais tarde. Ô, glória! Vai ser um prazer. Quero aproveitar também convidar aí os nossos amigos pastores a estar lá conosco. Vai pra lá, filho. Vamos pra lá em nome do Senhor Jesus. Vai ser muito bom, não vai ser não, pastor Diogo? Com certeza. Hoje vai ser muito bom. fortíssimo. Aparece Hoje nós lá, vamos em nome de entrar Jesus, vai ser no um livro prazer. de Shemot. 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 O que é Hoje- Shemot? Shemot é o segundo livro do Pentateuco. Ah, legal. O livro que é conhecido erroneamente como Êxodo. Como Êxodo. Como Êxodo. Tá. Aí você vai explicar pra nós hoje por que é errado chamar de Êxodo. Vou explicar. Isso entendi. é um sofisma. Ah, Chamá-lo de maravilha. Êxodo é um É, mas sofisma. não fala nada não, é só para aí. Então quem quiser tirar essa Ah. dúvida e aprender o que é sofisma... Diogo, sofisma tá na Bíblia? Tá. Tá. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, Vai lá versículo na igreja 4. pra você saber. Paulo diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição dos sofismas e das fortalezas. Diogo, eu quero aprender o que é sofisma. Avenida Jacob Cover, número 948, 19 horas hoje. Não perca, vai lá. Hoje você vai ter um chacoalhão Vai ser de Bíblia. forte. Vai ser power. Vai ser power. Powerful. Eu tô aprendendo a falar Eita, isso. é forte. Vai ser power. Poderoso, Ô, Glória, vai ser Você é o poderoso. nosso convidado. Ô, Brana Leopoldina, minha amiga, que Deus te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos, viu? Em nome de Jesus. Vem pra cá também, ô Brana Leopoldina. Vem aqui nos visitar em nome de Jesus Cristo. Quero mandar um abraço aqui também pra minha esposa, Bispa Marília. Eu te amo demais, mulher. Ô, glória a Deus. O apóstolo, a irmã Nilcelene Amorim, ela fez uma pergunta aí que nós já tratamos na semana passada ou anterior. Certo. Ela pergunta, eu não sei se o senhor chegou a ver nos comentários aí, Ah. por que Saulo Aham, passou a ser vi. chamado Paulo? Eu vi aqui. Se antes ele se chamava Saulo. Isso. Irmã Nilcelene, eu não lembro qual foi o programa. Mas eu recomendo a senhora assistir todos. Ô, glória. Mas nas semanas anteriores, nós falamos um dia exclusivo sobre Paulo, né? Eu não lembro que dia que foi certinho, mas foi por aí. Mas é o seguinte, ó. Deixa eu te falar rapidinho. Só vou ler um versículo pra senhora, só um, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. Todavia, Saulo com S, tá? Que também se chamava Paulo, com P, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse, ó, Atos 13, 9. Note, que nós estamos no capítulo 13. Paulo foi chamado no 9. Certo. No 9. No capítulo 12, ele vai para a igreja de Antioquia. Lá em Antioquia, o Espírito de Deus vai chamá-lo para a obra missionária. E o Espírito vai chamar ele de Saulo. Saulo. Vai dizer assim, separa pra mim Barnabé e Saulo. Aí alguém diz assim, não, Deus só usa ele quando ele é transformado em Paulo. Vai se converter, crente! Não, quando ele era do mundo, ele era endemoniado. O nome era Saulo. Agora! Não, agora ele é crente, é Paulo. Vai se converter, irmão. Vai se converter. Tá na Bíblia isso aí, Se né, irmão? converter. Aí tem uns endemoniados que vai falar assim, ó, não, quando ele tava no mundo, ele era Saulo, que é igual Saul. Saul era um demônio, meu irmão. Deus não mandou ungir Saul? Mandou. É que porque tem uns esclarecimentos, estudo que diz que... eu acho que é o próprio... A literatura que fala. Sim, né? sim. Que Saulo é Saul. O nome? Isso. Saulo é Saul. Saulo é uma derivação do nome Saul. Saul. Mas a grande questão aqui, apóstolo, é a seguinte, cara. Todo demônio, antes de ser demônio, era anjo. Era anjo, isso aí. Era anjo. É isso aí. Então calma, parceiro, né? Calma. Não é porque você começou na luz que você vai terminar nela. Tem que ter esforço. Calma. Permanecer. Então, vamos lá, Permanecer. Respondendo a senhora rapidinho, é o seguinte, irmã Nilcelene. O apóstolo Paulo, ele nunca foi transformado o nome foi transformado. Isso não existe, não. Deus não mudou nome nenhum dele, não. A palavra Saulo
e a palavra Paulo é a mesma pessoa. É a mesma Deus não pessoa. transformou nada, Deus não mudou nada. Eu li o versículo 9 do capítulo 13 só pra senhora ver que a Bíblia diz assim, ó, Saulo, que também chamava Paulo. Paulo, é. Deus não mudou nada, que nem pregador prega. Deus transformou nada. É assim, ó, vou explicar pra senhora. Se... Eu tenho uma pergunta aqui Eita, já. manto, terra. Segura aí, ó. Só pra você entender. Se o Eduardo vai pros Estados Unidos, lá eles não vão chamar ele de Eduardo. Vão chamar ele de Edward. Se o Thiago vai pros Estados Unidos, lá eles não vão chamar ele de Thiago, vão chamar de James. James. Mas não é a mesma pessoa? Então... Se o Antônio vai pros Estados Unidos, vão chamar de Tony. Paulo tinha duas nacionalidades, é isso que fala? Paulo tinha dupla cidadania. Cidadania, isso. Isso, ele era judeu e romano. Judeu e romano. Isso. Tá. E é interessante, eu tenho um amigo, apóstolo, o nome dele é Antônio Raposo. Raposo. Ó, Antônio Raposo. Ele é português, nascido de Portugal, mora no Brasil, mas viveu no mundo. Então ele morou nos Estados Unidos, morou na Itália, morou na Inglaterra. O homem é top. E durante muito tempo ele foi meu vizinho de frente, né? E um grande amigo meu, amigo mesmo, de almoçar e jantar na minha casa. Nos Estados Unidos, sabe como era o nome dele no documento? No Brasil, em Portugal e no Brasil, os documentos dele é Antônio Raposo. É o nome dele. Certo. Antônio Raposo. Nos Estados Unidos, o nome no documento, Tony Fox. Tony Fox. Aí ele vem pro Brasil, Antônio Raposo. Ele vai pro Portugal, Antônio Raposo. Ele vai pros Estados Unidos, Tony Fox. Diogo, por quê? Simples e puramente por uma questão literária do nome, por uma questão de língua. Então, Saulo e Paulo é a mesma coisa. É que depende onde ele está, o nome é Paulo. Depende onde ele está, o nome é Saulo. Então a grande questão é, depende da nacionalidade. Como Paulo tinha dupla cidadania, em Roma ele era chamado de Saulo. Mas na Judéia, em Israel, ele é chamado de Paulo. Então é simples e puramente isso. Nada mais. Por isso mostrei Atos 13:9. Saulo, que também chamava Paulo. É o mesmo nome, não teve transformação, tá bom? Deus abençoe a senhora e se conhece. É isso aí. Meu amigo Ricardo Amaral, um abraço pra você, querido. Também te amo em Cristo, hein? Saudade de você, hein? Aparece pra cá, em nome do Senhor Jesus. Assim que der, vem pra cá. Olha lá, ó. Eu gosto assim, Nilcelene agradeceu. Ô, Glória. Agora eu entendi. Aê! Ô, irmã Nilcelene, deixa eu só explicar o negócio. É que às vezes nós estamos explicando aqui, nós vai assim meio dando uns gritos, nós vai empolgando aqui. Né? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com quem tá perguntando, não, tá? É que às vezes a gente empolga e lembra de quem falou umas asneiras aqui. Aí nós dá umas empolgadas assim, mas é isso, tá? Vai mandando as perguntas aqui, nós vamos respondendo. Vai respondendo. Apóstolo, o senhor falou que tinha uma pergunta, dá tempo? Tem, dá. Responde pra mim. Você sabe que eu vou pra uma pergunta irônica. O senhor gosta, é cheio dessa. O apóstolo Lucas. O que o senhor achava dele? Do apóstolo Lucas? É. Eu não conheci o apóstolo Lucas, não. Ué, eu já ouvi falar que tinha um apóstolo chamado Lucas, tem? Não, eu não conheci não conhecia, apóstolo, não. É porque ele mora em Americana ou em Nova Odessa? Sei lá, rapaz. Diga uma coisa pra mim. Lucas, doutor Lucas. Doutor Lucano. Andou com Paulo. Sim, apóstolo Paulo. Discípulo de Paulo. Ele era apóstolo, discípulo? O que ele era? Discípulo de Paulo, já falou. Sim. Tá, mas ele foi um apóstolo? Não. Não? Não. Ué, e como é que tem gente que prega que foi? Não, ele não foi apóstolo. Ele foi um evangelista. Evangelista, certo. Isso. Por isso que eu tô perguntando, porque o senhor começou a conversa... Falando sobre vocação, chamado, quem Jesus constituiu. Essa é a prova do evangelista, né? Lucas foi um evangelista nato. O que ele tá fazendo com Teófilo? Então, evangelizando. Ele não tá evangelizando Teófilo? Escrevo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, então, para que saibais dos acontecimentos reais de Jerusalém. Não é? É. Pronto, ele tá evangelizando. Ele é um evangelista por natureza. Então, eu tô comentando Marcos isso. também não era nem pastor, nem Então. apóstolo. Não, Marcos também era um evangelista. Aqui nós vemos agora Mateus, um apóstolo e evangelista. Evangelista. Olha aí. Aí sim, hein? Aí é forte. Por que eu tô comentando sobre isso? E nós vemos João, um apóstolo e evangelista.
Muito forte. Eita, glória a Deus. A Deus, a palavra é eficaz. Eita, glória a Deus. Amo muito a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, apóstolo Alex e pastor. Amém, filha. Que Deus te abençoe. A irmã Leopoldina é uma benção, essa irmã aí, filho. Eita, é terra. Abençoada, mulher de sabendo Deus. que é a irmã que compartilha tudo no nosso ela é Jesus benção. é bom. Deus abençoe a senhora. Benção. Então, eu chamei isso aqui, esse assunto, porque eu já vi muitas pessoas abrindo a Bíblia e dizendo: abra aí no Evangelho Do apóstolo Lucas. No apóstolo Lucas. O apóstolo, eu vou ai. finalizar minha participação hoje. Amém. E finalizando aqui, eu só quero dizer o seguinte. Eu não tô com muita vontade de ir embora não, mas tem o curso, também né? não, Gente, muito obrigado pelas perguntas, pelo acompanhamento. Fernando Menezes, forte abraço. Eu só quero deixar o convite. Hoje, Daqui a pouco. Nós temos a primeira aula do terceiro módulo de Shemot, do curso no Núcleo Teológico aqui na cidade de Limeira. Você que quer continuar aprendendo em profundidade, Diogo, eu gosto demais quando vocês ficam debatendo essas coisas aí na rádio. Vem com a gente, vem aprender, tá? É interdenominacional esse curso. Nós fazemos na comunidade evangélica Shekinah de Deus, que é a igreja que o apóstolo Alex é o presidente. Amém. Mas ele é interdenominacional o curso, tá? Lá você não vai aprender nada de história de igreja, de placa de igreja, nada. Você vai aprender de Bíblia. Vai aprender Bíblia. E é um curso com profundidade. Fica o meu convite pra você. Diogo, ouvi a rádio hoje, quero ir. Vem fazer uma aula experimental. Vem conhecer. Quinta passada veio uma irmã, a irmã Daiane já virou aluna, vem hoje pra primeira aula oficial dela. Então vem, aprenda. Avenida Jacob Cover, número 948. Jardim Caieiras, tá aqui pertinho da Nova Paraíso, tá bom? Vem, você é meu convidado especial às 19 horas. Deus abençoe sua vida. Vou deixar meu celular e meu zap, qualquer coisa pergunta lá. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ricardo Amaral, meu amigo, quero parabenizar o apóstolo Alex e a equipe por esse programa, né? Ele tá falando que o programa tá sendo muito edificante para a vida deles, pastor. E a gente fica feliz, né? Esse programa está a cada dia mais nos edificando. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Esse é o objetivo, levar a palavra, o conhecimento até você, em nome de Jesus, né? Queridos, chegamos ao fim de mais um programa, mas amanhã é sexta-feira. Amanhã estaremos de volta a partir das 17 horas. Em nome de Jesus. Um abraço para você, a todos os irmãos que têm acompanhado aí, né, o nosso programa através da Nova Paraíso FM 106,3, também pelo Facebook, também pelo YouTube. Que Deus abençoe a tua vida, pastor Diogo. Um abraço, querido. Obrigado por tudo. Tamo junto. Glória a Deus pela tua vida. E vamos para cima. Daqui a pouco, curso teológico. Avenida Jacob Cover, número 948, Jardim Caieira, Limeira, São Paulo. Um abraço, querido. Graça e paz. Shalom. Fique com Deus. Tchau. A promessa que jamais falhou já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor apaixonado, um adorador. Sei que é do trono da graça que vem o Consolador. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei. Você acabou de ouvir programa O Milagre Já. Apresentação: Apóstolo Alex Fernando. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.